Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e em casa, né? Espero que vocês estejam assistindo as nossas aulas, fazendo as nossas atividades. Professora Carla, professora Cássia. Então, aulas anteriores, né, na semana passada, a gente viu o capítulo 2, o povos do Crescente Fértil, o Egito e a Mesopotâmia. Civilizações essas que viviam em função dos rios. Agora a gente vai ver o povos do Oriente Próximo, que vai englobar os hebreus, os persas e os fenícios. E hoje a gente vai falar sobre os hebreus. Tá, vamos lá. Geograficamente, por que Oriente Próximo? Vocês devem estar se perguntando, né? Olha lá, pensa, observa no livro de vocês. O Oriente Próximo é porque eles estavam bem próximos do Ocidente, já quase na divisa com a Europa. Isso, e essas civilizações do Oriente Próximo, elas não utilizavam tanto o rio como as outras civilizações, como o Egito e a Mesopotâmia. Mas essa divisão é só didaticamente, sabe, gente? Para facilitar os historiadores, para estar ensinando para vocês. Então vamos lá. Observe o mapa. Esse mapa tem no livro de vocês. Nos acompanhem, por favor. As páginas 43. Isso. Observe. Preste bem atenção. Nós vamos falar então dos hebreus. Uma característica dos hebreus. O único povo dessa região monoteísta. Os hebreus também eles são conhecidos como israelitas e judeus. Né? E o que marca mais essa civilização são as migrações que eles fizeram, né? Porque era um povo nômade, semita vem de Sem, filho de Noé, então não tinha uma terra fixa, um lugar fixo para morar. Então são os israelitas ou judeus. Então vamos lá, retomando, prestem atenção, tome nota, por favor. Tá? Conhecido então como povo judeu, a principal fonte de pesquisa, a principal fonte historiográfica para nós entendermos o povo judeu é a Bíblia, o Antigo Testamento, ou o Torá ou o Talmud, né, que é o livro sagrado dos judeus. Aí vocês devem estar falando assim, mas professoras, o que é o Pentateuco? Né? Por que Pentateuco? Eu já devo ter ouvido falar isso, já devo ter prestado atenção. Vocês com certeza já ouviram isso na aula de ensino religioso. Né? Então, os primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Né? Toda a história, toda a fonte histórica que vocês vão encontrar nos Hebreus, ela vai estar no Antigo Testamento ou no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Vamos lá, preste bem atenção. Acompanhe aqui, por favor. Eles estavam buscando melhores condições de vida. Por quê? A professora Carla já falou. Porque eles eram nômades do deserto, justamente. E aí, eles viviam naquela época, no sul da Mesopotâmia, mais ou menos nas proximidades do Rio Eufrates. Viviam como? Em tribos, não é tribo indígena. É tipo clã, tribos familiares. E nessa época de clãs ou tribos, a organização política se resumia na figura do mais velho, né? O patriarca, ele que mandava em tudo. Ele era o chefe militar, o chefe religioso, o chefe da administração. Então, essas famílias tinham sempre um patriarca, o mais velho, que governava e dava as ordens. Então, quem era o patriarca dessas tribos? Abraão, né? Lembrando, eu sugiro a vocês, quem não assistiu ainda, assista Moisés, o príncipe do Egito. Né? Nessa época também, que Abraão, o primeiro patriarca hebreu, eles viviam de quê? Eles viviam da agricultura, mas antes disso, de pastoreio. O que é pastoreio? Ovelha, né? E depois, comércio e agricultura, mas muito pouco. O básico deles mesmo era as atividades pastoris. Aí o que aconteceu? Em 2000 a.C., uma seca muito grande assolou essa região e eles migraram para o Egito. Nessa época, o que estava acontecendo? Quem mandava no Egito era um faraó Íxo, não era egípcio, era Íxo, que a gente até falou nas aulas anteriores nossas, que foram eles que introduziram o cavalo e o caverna no Egito. Então eles viveram numa boa no Egito e viveram
400 anos. Até eles serem escravizados pelos egípcios. Justamente, o faraó agora não é mais egípcio. A gente sabe que era uma monarquia teocrática naquela época, então o faraó egípcio, com medo de que os hebreus tomassem conta deles, mandassem neles, mandaram escravizar os hebreus. E eles ficaram 400 anos no Egito, até que surge o segundo patriarca, conhecido como Moisés. Então vamos lá, preste atenção. Povo, nômade, vivia no deserto, fixam na região próximo ao rio Eufrates, viviam do pastoreio, mais tarde da agricultura. Uma vez que uma seca assola a região, eles são obrigados a migrarem para o Egito e lá são escravizados. 400 anos escravizados nessa região. E aí, quando vem Moisés, o que acontece? Ele recebe, conversa com Deus, assim como Abraão também conversava com Deus deles, que é o mesmo nosso, vocês vão ver daqui para frente. E Deus fala para Moisés: pega seu cajado e liberte o seu povo. E esse episódio é aquele famoso episódio que Moisés abre o Mar Vermelho e todos passam, e os egípcios vão ser mortos, enfim. Esse episódio é um dos livros do Antigo Testamento, é o Êxodo, porque essa saída dos hebreus do Egito é chamada de Êxodo. O que é Êxodo? É saída. Então eles saem da escravidão. Perceba, lembram da história de Moisés? Moisés foi criado como um nobre no Egito, até se dar conta de que ele via o seu povo sendo explorado, sendo escravizado pelos egípcios. E numa revolta, ele faz contra o faraó, contra a família, por conta do seu povo de origem. E aí, então, o episódio que nós temos, que é a fuga, seguindo pelo deserto, vagando por 40 anos. Seria, então, o momento, lembrando aí, dessa tristeza, desse sofrimento dos egípcios, dos hebreus, desculpem, nessa região. Sim. E aí, eles voltaram para a Palestina. Chegando na Palestina, o que acontece? A Palestina vai estar ocupada por um monte de povo, filisteu, cananeus, amorreus, todo mundo. E eles tinham que se estabelecer ali, mas como? Eles não são não são violentos, não são militares, nem nada disso, E aí eles vão ter que ter uma administração mais voltada para o militarismo. E aí vai surgir uma outra forma de governo, que são os juízes, que também é um dos livros do Antigo Testamento. Isso. Olha lá, acompanhe com a gente, por favor. Quem eram os juízes? Eram chefes militares. Lembrando, eles precisaram lutar contra os grupos que estavam explorando a região. Eles já voltaram para a terra prometida, para a Palestina, Canaã, descrita na Bíblia, como a terra que emana leite e mel. Tá? Então, vamos lá. Chefes militares lutando contra os povos que estavam explorando a região. Primeiro juiz, professora? Primeiro juiz desse grupo? Davi. Davi foi o primeiro juiz, depois mais lá na frente ele vai se tornar um rei. Agora, não vamos esquecer que os filisteus eram gigantes, eram mais altos que os hebreus. E Davi não era um gigantão também, ele era franzino, pequeno, ele conseguiu derrotar os filisteus. E aí, os hebreus vão ser governados agora pelos chefes militares, mais conhecidos como juízes. Aí depois dos juízes, o que vai acontecer? Vai surgir um rei, uma outra forma de governo, a monarquia. Tá? E o primeiro rei hebreu foi Davi. Depois, Salomão. Vamos lá, tomem nota, por favor. Deixa eu só anotar. Nós vamos ter algumas eras, então, desse grupo. Primeira era, patriarca.
Isso. Patriarca. Isso. Depois, juízes. E depois, monarquia, o rei. Depois nós temos o período dos reis, onde nós chegamos, tá? Lembrando, aqui uma figura importante, Abraão, né? Na sequência, Moisés. Aqui nós vamos ter Saul, uma figura importante. Na sequência, 2 reis que são mencionados bastante no Antigo Testamento, que é Davi e Salomão. Né? Salomão, vamos lá, eu gosto sempre de contar um pouquinho sobre Salomão. Salomão é descrito na Bíblia pela sua sabedoria. Né? E tem um episódio que chama muita atenção, que é o episódio das mães. 2 mães têm filhos simples, no mesmo tempo. Isso, né? E aí, numa determinada situação, uma das mães, por uma eventualidade, né, acaba virando à noite em cima do próprio filho e a criança vem a falecer. Há uma troca de crianças e as duas, resumindo a história, vão buscar a sabedoria e a justiça de Salomão. Salomão, então, pega a criança ao meio, pega a criança, pendura, pede para dividir. Né? Por quê? Era para 2 mães para uma criança, então vamos dividir a criança ao meio. Isso. A mãe verdadeira diz que prefere que a outra cuide a ver a criança morta. A sabedoria do rei Salomão. Justamente. E ele foi muito sábio, ele conseguiu fazer com que prosperasse, né, o seu reino. Através da urbanização, do comércio, um comércio sofisticado, eles começaram a fazer comércio com os fenícios, com os egípcios, né, com a administração. Só que, para fazer tudo isso, ele tinha que fazer o quê? Aumentar os impostos. E isso não vai agradar toda a população, a gente sabe disso, né? Mas ele conseguiu e ergueu o primeiro templo de Jerusalém, o primeiro templo dos hebreus. Porque os hebreus, eles não são assim grandes construtores, a sua cultura não é de muita construção, como os egípcios, com as pirâmides, não. Né? A cultura deles era mais voltada para a religião deles, que era o monoteísmo, que a gente vai falar depois. E aí, ele conseguiu, ele ergueu o templo de Jerusalém. Após a morte dele, o seu filho não conseguiu administrar de uma forma tão legal como a dele. O que aconteceu? O reino foi dividido, né, em 2. Isso, as 12 tribos de Israel. Seguindo, 2 séculos mais tarde, né, Israel será ocupado por quem? Nós, queridos amigos, queridos não, né, porque eles eram violentos, mas os assírios, nós já estudamos. Então, vamos lá, os assírios tinham um exército organizado, então eles estavam muito mais preparados que esses povos nesse período, tá? E o outro reino, Judá, porque foram 2 reinos, né, que a professora falou, 2 reinos, Israel e Judá. Israel foi ocupado pelos assírios da Mesopotâmia, que a gente já estudou. E Judá também foi ocupado pelos babilônios, né? E aí, eles escravizaram os hebreus no famoso cativeiro da Babilônia, que está na Bíblia também. Um outro período da nossa história dos hebreus. Então, vamos lá. Patriarcas, juízes, reis, cativeiro da Babilônia. Não podemos esquecer aqui, né, professora, do Êxodo, né? Vamos lá? O Êxodo. E agora, por último, o cativeiro da Babilônia. Bom, os hebreus permaneceram nesse cativeiro um bom tempo, até que um futuro amigo nosso, que a gente vai conhecer depois, os persas invadiram o Império Babilônico e libertaram os hebreus. Permitiram que esses hebreus voltassem para sua terra prometida, no seu lugar de origem. Vamos lá. Perdão, por favor. Eles ficaram dispersos pelo mundo, não foi isso? Ficaram dispersos pelo mundo. Uns foram para Jerusalém e outros se perderam no meio do caminho. Mas esse período durou 200 anos.
até que aquela região, né, porque teve hebreu que não foi, né, teve hebreu que ficou, até que esse período todo foi ocupado por Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Que é conhecido como diáspora, é dispersão, né? Numa curiosidade, tá? Eu andei pesquisando, andei estudando, certo? Nós temos aproximadamente, hoje, tá? Um número aí entre 18 milhões de judeus. Sim, tá? sim. A grande maioria nos Estados Unidos. Sim, a grande maioria nos Estados Unidos. E uma outra curiosidade também, os judeus eles passaram por longo da sua história sem um lugar fixo. Eles não tinham uma pátria, como nós brasileiros temos uma pátria, os americanos têm, os estadunidenses têm a pátria deles, né? Os franceses, eles não tinham. Depois da Segunda Guerra, em 1948, que o Estado de Israel foi instituído pela ONU. Então, é complicado esse nomadismo deles, esse sem pátria deles, né? Bom, e aí agora a nossa querida professora Cássia vai falar um pouquinho sobre a religião dos hebreus. Então vamos lá. Lembrando, os hebreus, povo monoteísta, com base no Pentateuco, nos primeiros livros bíblicos, né, seguindo as tradições, Moisés, no episódio da sarça ardente, né, recebe então a missão de Deus, de Javé, escrito no Antigo Testamento, de conduzir o povo hebreu à terra prometida. Então, por favor, prestem bem atenção. Quando a gente fala do monoteísmo dos hebreus, nós estamos dando base para duas, ou melhor, outras religiões. Neste caso, nós falamos do cristianismo, né? Jesus era judeu. Que vimos na aula de ensino religioso da semana passada. E o islamismo, que nós falaremos mais à frente no nosso livro de história, certo? Então, eles acreditavam que Deus era o único presente. Vocês fizeram uma atividade no livro de ensino religioso que perguntava sobre onipresente, Onipotente, onisciente, inefável, né? Lembrando dessa figura, seus cultos eram simples, não haviam templos, grandiosos templos, até a construção do templo de Jerusalém, que mais tarde foi destruído. E até toda a história, né, religiosa deles está engatada nos 10 mandamentos. Tá? Então vamos lá, culturalmente. Bom, sem dúvida a religião é o legado cultural mais importante dos hebreus, né? E a arqueologia revelou a existência da escrita a partir de meados do segundo milênio, na época do Êxodo, e aos poucos eles foram substituindo a sua escrita, a sua língua, que era o aramaico, que era a língua comercial e diplomática do Oriente. Houve uma mistura, né? E essa língua vai se tornar muito difundida. Nas artes, o monoteísmo hebraico realizou todas as realizações culturais dos hebreus. Nós destacamos um pouquinho a arquitetura, através da construção do Templo de Jerusalém, né? Algumas fortificações, mas, como a professora tinha falado, a maior realização foi o Templo de Jerusalém, que vai ser destruído, e hoje só existe uma parte do templo, que é o muro, que é o muro das lamentações, né? Aquele muro onde as três grandes religiões se encontram, que você coloca num determinado lugar nesse muro, né? Um desejo, uma coisa que você quer. É muito lindo. Quem foi já me contou, que se emocionou, chorou muito. Retomando, vamos lá. Estamos falando então de uma religião monoteísta. O livro do Êxodo é o que narra, né, com mais precisão esse processo de saída do Egito para a Terra Prometida. O alfabeto hebraico difundido por relações comerciais e o Templo de Jerusalém, a arquitetura mais importante naquele período. As ruínas, como a professora já falou, no caso agora o muro das lamentações. Mas algo presente no nosso meio constantemente, professor, perdi, achei, que é, né, o que a gente já conhece com muita precisão, trabalhado bastante aqui no Colégio Coração
diferente, né? Que seria o Decálogo ou a Lei Mosaica, que recebe o nome de Lei Mosaica por causa de Moisés. E aqui estão os 10 mandamentos, que a gente sempre fala nas aulas de ensino religioso e falamos na nossa vida também, né? E aí nós temos aqui os 10 mandamentos, que é a lei que rege, que regia todas as suas tradições dos hebreus. Também citado no nosso livro como as tábuas da lei, né? Lá no início, quando nós começamos, tinha uma imagem de Moisés com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, mais tarde guardado numa urna, e os arqueólogos ainda buscam com muito fervor por essa arca, né? Seguindo, vamos lá. A gente tem, então, uma atividade, uma não, várias, tá? Primeira coisa, vocês farão uma atividade no livro, como está proposto, e deixamos uma pesquisa. Não esquecendo que a página é 47, exercício A, B, C e D. Deixamos uma pesquisa que é para ser feita no próprio caderno de história, tá? Não esquecendo da referência bibliográfica. Aqui nós temos um roteirinho da pesquisa, contexto histórico, né, do judaísmo, qual é o livro sagrado, a prática e costumes, como se fossem os dogmas da religião. E curiosidades, tá? Desejamos um bom trabalho para vocês e tudo no caderno de história. Um beijo grande e até a próxima aula. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.